Oi, pessoal da Motociclismo. Eu estou aqui com o Marcelo Landgraf. Ele é o diretor comercial da Moto Honda da Amazônia. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Isabel. Nós vamos aqui bater um papo, né? Contar um pouquinho dessa sua história. Eu queria que começasse aí você falando um pouco dessa sua trajetória dentro da Honda, né? Que me parece que é bem longa, né? Acho que iniciou em 1998, se não me engano, é isso? É isso mesmo. Eu ingressei há quase 24 anos, né, em 1998, aqui na divisão de pós-venda de automóveis. Por meados lá do ano 2000, eu integrei as atividades de motocicleta também. E desde lá venho, ao longo desses 20 anos, trabalhei nas mais diversas áreas aqui da companhia, né, desenvolvendo toda essa a cultura de atendimento, de pós-venda. Passei também pela divisão de peças, até quando cheguei a essa diretoria, né, que acumulava as atividades de serviços e peças de pós-venda. Foi a ocasião que eu coordenei uma profunda reestruturação, né, de todo o nosso supply chain, de peças de reposição, toda a nossa cadeia de fornecedores, concessionários, fábricas, né, para assegurar sempre a melhor experiência, o melhor atendimento para todos os nossos clientes. Além disso, né, nessa trajetória, alguns projetos marcantes que eu tive a oportunidade de fazer, além de reestruturações internas das áreas, né, aumentando a sinergia de serviços com peças, alguns pontos importantes no motociclismo, né, que foram a introdução dos 3 anos de garantias, com 7 trocas de óleo para todo o line-up, depois para as motos maiores, mais recentemente também para os motores e máquinas que a gente comercializa, e a plataforma corporativa da Honda aqui na América do Sul, do CRM, que é uma plataforma de gestão de clientes, né, de toda a operação da Honda, uma base única para buscar uma gestão mais efetiva em todos os pontos de contato com esses consumidores, né? E finalmente, desde abril, eu estou aqui à frente da diretoria comercial, né, com foco no mercado brasileiro, principalmente, e coordenando diversas atividades, como planejamento comercial, desenvolvimento da rede de concessionárias, toda a parte de máquinas e motores, de produtos, dentre outros, e com muitas novidades que a gente está preparando para vocês. Bom, realmente é bastante coisa bastante trabalho, né, nesses 24 anos aí, né? Você teve uma troca, né? Eu conversei recentemente com o Alexandre Cury e basicamente vocês trocaram de funções, né? Ele me contou bastante também dessa parte toda aí de pós-venda, né? Que é muito interessante. Eu imagino que para uma Honda, o tamanho que é essa empresa seja fundamental, né? Sim, a gente tem a empresa tem uma cultura de desenvolvimento de executivos, né? E uma delas é essa parte do job rotation entre funções, né? Que tem como principal propósito, né? Obviamente, ampliar a visão da gente do mercado como um todo e proporcionar, né, essas abordagens com diferentes pontos de vista das operações, né? Eu sou alguém que dedicou a carreira toda até aqui, né, diretamente com os clientes, né, buscando cada vez mais ter experiências memoráveis, aproveitando toda essa grande cadeia de concessionárias que nós temos, né, mais de 1.100 pontos de vendas, estruturas altamente qualificadas com mecânicos, técnicos, vendedores treinados, ferramentas e equipamentos. E o desafio agora à frente do comercial, né, com essa alteração, é buscar incorporar toda essa experiência, né, diante desses novos desafios e contribuir, né, para o crescimento da marca como um todo, né, a partir do ponto de vista do cliente. Me parece, pelo que a gente viu aí, que foi divulgado essa semana por parte da Honda do Japão, né, que vem aí mais um grande desafio, né, que é a área de eletrificação, né? Você pode contar um pouquinho e dizer quando é que chega ao Brasil?
De fato, a Honda tem uma visão de longo prazo, né, em buscar fornecer produtos certos no mercado, nos mercados apropriados, da forma certa, né? A Honda tem o objetivo de liderar essa questão de mobilidade e alcançar o que a gente chama de neutralidade de carbono em seus produtos e em todas as nossas atividades corporativas, né? Uhum. No segmento específico de motocicletas, a gente apresentou, né, algumas novidades, né, numa recente coletiva, e mostramos lá que nós buscamos e temos como objetivo alcançar essa neutralidade de carbono em motocicletas durante a década agora até 2040, né? Entre essas iniciativas tem um plano global, e a gente apresentou 10 ou mais modelos elétricos que vão estar disponíveis até 2025. E além de continuar, naturalmente, avançando com toda essa tecnologia e modelos de motores a combustão interna. A introdução e essa popularização desses motores elétricos nos mercados em que a empresa atua vai de acordo com diversos fatores, né? A disponibilidade de infraestrutura de carregamento, a matriz energética de cada um desses países, as regulamentações locais, as características do mercado, de perfil, de consumo, né? No mercado brasileiro, em específico, a gente vê ainda um potencial incrível, né? E estuda muitas alternativas que vão além, não apenas dos modelos elétricos, né? Por exemplo, o próprio combustível etanol, as motocicletas flex, né? Que é uma solução muito importante que a Honda tem aqui nesse país, né? Mas, enfim, de forma concreta, ainda nós estamos prontos para anunciar as grandes novidades, mas o que eu posso antecipar é que estamos trabalhando ativamente e temos uma estratégia global de oferecer o produto certo na hora certa para o consumidor certo. Então, você acha que em 2025 podemos ter, então, motos elétricas aqui da Honda? Olha, a gente tem muitos produtos que a gente está trabalhando. A gente tem no Brasil um line-up incrível, né? São mais de 20 modelos. A gente tem desde motocicletas pequenas até motocicletas grandes, que atende uma mais variada, vasta quantidade de clientes com expectativas diferentes. E a gente está bastante atento a isso, tá? Bastante atento e preparando grandes novidades, renovações de todo o line-up. E eu ainda não posso antecipar a vocês. O que eu posso assegurar é que nós temos esse propósito de liderar essa questão da mobilidade e alcançar essa neutralidade de carbono, né? E pode contar que a Honda vai estar sempre à frente nesse mercado. Quando você se propõe a uma coisa, eu já conheço essa marca há muitos anos. Mas a Honda, ela realmente é uma gigante de mercado, né? A gente falar um pouquinho de mercado, né? No ranking de licenciamentos desse ano, né, segundo a Fenabrave, no acumulado de agosto, a Honda representou 76,15% de todo o mercado, né, em todos os segmentos, né? Ainda que essa porcentagem tenha sido maior já em alguns anos, né? Como é se manter, né, gigante desse jeito e como é que vocês encaram esses 20 e pouco por cento de concorrência? Olha, é extremamente desafiador, né? Você manter uma liderança consistente por tantos anos, né? Eu acho que isso decorre de uma consistência de propósito, de estratégia, de filosofia da marca muito firme, né? Em primeiro, buscar respeitar os clientes, colocando eles em primeiro lugar no centro das suas decisões, que é um dos principais pontos. O consumidor, quando escolhe uma motocicleta da Honda, ele pondera diversos aspectos, né? Muitas vezes ele busca uma experiência diferente, uma melhoria de qualidade de vida, uma alternativa ao transporte público, uma fonte de renda adicional ou uma experiência de viagens, etc. Então, manter-se nesse patamar implica não apenas em dispor de um line-up completo, com inúmeros modelos, e implica em você ter um conhecimento profundo desses consumidores e trabalhar de forma incessante para buscar oferecer para eles não apenas o produto, mas sim uma experiência completa, desde o showroom, no nosso atendimento de pós-venda, nos valores de revenda do produto, na recompra, diversos aspectos são importantes.
A concorrência é sempre importante também, eu assim considero, ela nos ajuda a estar constantemente atentos e cada vez mais melhorando os nossos produtos, as nossas experiências. Eu encaro essa questão da concorrência, você perguntou, Isabel, extremamente positiva para nós. É algo que nos faz sempre melhorar e se desafiar a fazer mais e melhor em todas as plataformas, não ficar acomodado com determinada circunstância que nós temos. Mas a entrada de novas marcas deve, de alguma maneira, ter afetado um pouquinho essa liderança gigantesca, já foi maior, né? Ela é gigante ainda, claro, óbvio. Mas eu imagino que tenha mudado um pouquinho essa segmentação, né? O que nós tivemos nesse período, né, acumulado até agosto, um crescimento de quase 20%. Né? Foram 656 mil unidades vendidas, então é um número bastante expressivo. Mas é importante a gente ponderar e considerar que ele está tomando com base um período anterior que foi afetado 2 meses com paradas de produção de Manaus, com parada de produção, de dificuldade de abastecimento. Né? Uhum. Mais do que isso, a pandemia acelerou significativamente a necessidade e o interesse pelas motocicletas por inúmeros fatores que a gente comentou. Seja as mulheres hoje buscando, para você ter uma ideia, 70% das scooters hoje são adquiridas por mulheres. Né? O número de mulheres que estão tirando a habilitação quase que dobrou. Se você pegar os consumidores nos diversos segmentos, no segmento da alta cilindrada, buscando ter uma experiência depois desse período de Covid, seja por motivo de alguma poupança, talvez forçada, na forma de dizer, por não poder viajar, etc., que resolveram viver agora esse sonho. Então, o segmento de motocicleta ele cresceu demais nesse período. As alternativas ao transporte público, agora mais recentemente com o retorno das atividades presenciais nos escritórios ou híbridos, né, em buscar uma maneira de ficar mais tempo com a família em casa ou buscar uma fonte de renda diferente. Então, todos esses fatores que eu comentei, mais alguns, aceleraram demais essa demanda. E, combinado com esses desafios que a gente tem hoje de supply chain global, seja ele por semicondutores, seja eles por questões logísticas com a China, que recentemente passou por uma onda de calor grande lá, parando alguma das fábricas, seja ele por essas questões de abastecimento mesmo entre os portos, né? Sobrecarga nos portos. Então, a gente passa por um desafio muito grande de abastecimento. Né? Talvez o segmento, na minha análise, não foi tão impactado por de automóveis, porque a quantidade de semicondutores que a gente usa nas motocicletas é muito menor do que no automóvel, em algumas delas. Né? Agora a gente tem bicicletas com muitos itens hoje. Então, isso fez com que a oferta e a demanda ficasse um pouco desbalanceada nesse instante. Né? Nós estamos trabalhando para esse equilíbrio e é natural que, num cenário como esse, né, que você tem uma procura maior do que a oferta, esse mercado brasileiro se torne ainda muito mais atrativo para a chegada de novas marcas que, naturalmente, nesse ambiente de competição, vão buscar oferecer também condições para conquistar esses exigentes clientes que o mercado de motocicleta tem no Brasil, construído em boa parte pela Honda, que é a pioneira aqui desde 1976. Então, são várias conjunções de fatores, Isabel, que trazem esse equilíbrio de oferta e demanda e esse mercado extremamente aquecido nos dias de hoje para a motocicleta. Né? Ainda bem, né? A gente fica feliz. Verdade. O ranking de emplacamentos também mostra que a Honda domina vários segmentos, né? E os principais são o street, né? O segmento de entrada, crossover. Quais são outros segmentos que vocês consideram assim fundamentais para a Honda? Olha, a gente tem as scooters, que foi um item que eu comentei, né? Que a gente tem
só de crescimento agora, a gente tem mais de 39% de crescimento, né, com mais de 104 mil unidades emplacadas para nós. Esse ano? Esse ano. Exatamente, é um recorde histórico que a gente tem. Além desse segmento, a gente tem o segmento da alta cilindrada, que é outro segmento também que passa por um crescimento expressivo, né? Salvo engano, da ordem de 60% nesse período. Também é algo bastante expressivo. Logicamente, quando a gente fala desses números, aquela ressalva que eu disse há pouco, né? Você tem que considerar um período que teve um efeito de 1, 2 meses de pandemia, ou até mais, dependendo do segmento e da questão do abastecimento, né? Sim. Então, a gente tem um line-up bastante amplo, que um dos maiores diferenciais que a Honda tem, né, um dos principais motivos que torna a gente líder desse mercado, nesses inúmeros segmentos, né, essa possibilidade da gente atender uma vasta gama de clientes, né, esse privilégio de ter um line-up bastante completo, que vai desde uma Pop 100 até uma Goldwing, né, que é o nosso topo de linha, né, Fire Blade, dentre outros vários modelos, né. Então, isso tudo faz com que a gente esteja sempre ativo e nunca acomodado, né? Buscando criar novos produtos e, mais do que isso, né? Criar experiências positivas para os consumidores em todas as oportunidades que nós temos com eles. Né? Realmente é um desafio e tanto, né? Porque vocês, como é que pensar que você é líder de mercado com essa distância toda e que você tem que continuar achando caminhos para continuar se mantendo e crescendo. Como é que é isso? Eu acredito que esse seja um dos grandes motivos, né, que nos inspira a cada dia, né, poder fazer parte da história de milhões de brasileiros, né, em soluções de mobilidade, né, porque eu acredito pessoalmente que o consumidor, quando vai em busca de uma motocicleta, na realidade, ele está buscando um sonho, como a gente fala no nosso slogan, né? Power of Dreams, o poder dos sonhos. Um sonho de ficar mais tempo com a família, um sonho de poder ter uma fonte de renda diferente, de se locomover de forma mais eficiente pelos grandes centros ou pelo Brasil como um todo, um sonho de poder usufruir de experiências únicas em lugares diferentes, com viagens, em passeios inesquecíveis, né? Então, a gente olha sempre do ponto de vista do consumidor, né? E como nós podemos impactá-los através da ferramenta motocicleta e promover mobilidades cada vez mais interessantes, né? Num país de dimensões continentais e que precisa da motocicleta para inúmeros serviços, né? Recentemente, a gente alcançou também um marco bastante importante, 14 milhões de CGs construídas, né? Quantos de nós eu andar nessa moto, ouviu essa moto? É o veículo que tem maior volume produzido no Brasil em toda a nossa história, né? Então, isso nos traz uma responsabilidade grande, além da concorrência que nos faz se movimentar, mas traz uma responsabilidade grande para a gente em atender esses clientes e continuar fazendo parte da vida e do coração de milhões de brasileiros. Então, acho que a busca de melhorar essas experiências, acho que é o grande fator motivador que faz a gente todos os dias vir aqui, estudar inúmeras pesquisas, conversar com inúmeros clientes e entender como que a gente pode continuar fazendo a diferença na nossa sociedade, ajudando o povo brasileiro. Nessa área de scooters, né, você está falando das motos de entrada, né, que imagina 12 milhões, né, CGs, mas vocês acham que a área de scooter também vai ter um crescimento assim tão exponencial como esse que foi e continua sendo de motos de entrada? Olha, é um segmento que vem se consolidando dia após dia no Brasil, né? Ele já está se tornando um dos veículos favoritos de muitos brasileiros nos deslocamentos nos grandes centros urbanos, principalmente como uma alternativa complementar ao automóvel. Como eu estava comentando, a gente tem quase 70% dos proprietários de scooter hoje que tem um automóvel, né?
e mais do que isso, como uma alternativa ao transporte público, né? Acho que isso é um dos legados da pandemia. Como se fosse, em vez do segundo carro, o veículo passa a ser um scooter. Verdade, verdade. Né? Para você ter uma noção, né? Os dados de emplacamento são uma prova bastante concreta disso. Né? No último ano, estava comentando, foram 104 mil unidades emplacadas, né? Um crescimento de 39%. É o nosso recorde histórico. Né? E esse é um segmento que não para de crescer e de atrair diferentes perfis de clientes que antes não consideravam uma motocicleta como um meio de transporte para o dia a dia, né? Então, ele se tornou, por inúmeros fatores, pelo trânsito, pela retomada das atividades híbridas ou presenciais, por questões também de custos de combustíveis, dentre outros, um meio de transporte inteligente, né? Para ele conseguir chegar e voltar aonde ele deseja, utilizando as duas rodas, né? Nesse segmento específico é onde a gente tem um tipo de cliente mais heterogêneo da marca, né? São clientes com expectativas absolutamente diferentes, né? E boa parte desses usuários, por nossas pesquisas, dizem que eles antes jamais cogitavam ter uma motocicleta como meio de transporte. E eles foram atraídos por essa facilidade de pilotagem dessas scooters, né, que contam lá com transmissões automáticas e tem mais uma série de pacotes tecnológicos que ajudam eles a seguir nesse segmento. Por exemplo, a gente é líder nesse segmento com mais de 60% de participação, né? E a gente tem um line-up muito diversificado, tem modelos mais urbanos, a Elite, a PCX, que é voltado mais para esse deslocamento dentro das grandes cidades. A gente também tem um modelo chamado ADV, que tem um excepcional performance também, desempenho no dia a dia, mas que também traz uma diferenciação de design, conforto, um DNA aventureiro, que é uma inovação no setor das scooters. A gente tem o irmão dela maior, XADV, que é uma scooter de alta cilindrada já, e que pode ser usada também no dia a dia, mas também é voltado para viagem e até em terrenos fora de estrada. Então, é um segmento mais recente, que a gente tem explorado com mais intensidade. Esse ano a gente teve o lançamento da Forza, que superou completamente todas as expectativas de venda, né? Graças assim a seu design bastante elegante, a sua tecnologia, e sem dúvida é um segmento que cresce bastante e vai continuar crescendo. A gente acredita que ainda há muito espaço para consolidar nesse segmento, Isabel. Então, a gente pode esperar em breve novos modelos também? Sim, sempre. O line-up todo, né? A gente prepara grandes renovações, trazendo o que tem de mais alta tecnologia, não só no scooter, né? No line-up como um todo, mas as scooters é um desafio bem interessante, né? São consumidores diferentes e requerem, obviamente, o nosso atendimento, a nossa forma diferente de se relacionar e se desenvolver com eles. Muito bom. Eu sou muito fã de scooter também, eu acho muito charmoso também, né? E conta para nós um pouquinho sobre a posição da Honda Brasil no mercado da Honda mundial, né? Continua sendo um mercado muito importante para a Honda do Japão? Sem dúvida, é um mercado extremamente estratégico para a Honda, é o maior mercado fora da Ásia, e nós temos uma relevância muito importante, né? Primeiro, até pela própria participação de mercado, pela nossa fábrica de Manaus, que tem também se revolucionado e trazido experiências e eficiências de produção cada vez melhores e mais avançadas. O Brasil é um país extremamente estratégico, extremamente relevante. Nós temos esse privilégio, né, que pode ser demonstrado por esse line-up completo que a gente tem, né, por essa rede de concessionárias com mais de 1.100 pontos e por diversos programas. Para a Honda, o Brasil é um dos grandes mercados, né, com soluções e inovações dedicadas para o nosso país, né? Então, acredito que, globalmente, é um dos mercados que tem um potencial
ainda muito promissor, né? Eu entendo que a motocicleta é o futuro da mobilidade no nosso país ainda por muito tempo, e é um dos meios de locomoção bastante inteligente para as grandes cidades, para o campo também, em muitas cidades, utilizando os nossos modelos off-road, a cross, em substituição até aos animais, aos cavalos e coisas dessa forma. Na agricultura, né, os quadriciclos ajudando hoje a expansão das atividades agrícolas em substituição ao trator, enfim, é um mercado bastante grande, bastante estratégico para a Honda globalmente. Bom, a entrevista já está acabando, nesse bate-papo. Eu vou te fazer uma última pergunta, que é sobre o que você deixa como recado para os leitores e fãs da revista Motociclismo. Obrigado, Isabel. Bom, primeiro é um profundo agradecimento a todos vocês, né, por estar acompanhando esse momento aqui, por acreditarem e serem profundos fãs do motociclismo, né? Nós temos uma característica muito importante na Honda, né, em diversos modelos, os consumidores são extremamente conhecedores, entendedores, né? E o pessoal da motociclismo sempre, os consumidores, os clientes super exigentes e conhecedores sempre trazem para nós, através de fóruns, de informações muito relevantes para que a gente continue buscando melhorar cada dia mais. Para vocês, deixo o agradecimento pela confiança na Honda por todos esses anos e também a crença, né, que podem continuar confiando na marca, que vai continuar expandindo e buscando sempre fazer mais e melhor para cada um dos clientes que confiam, dos exigentes clientes que confiam na nossa marca aqui no país. Você tem algum outro assunto que você gostaria de complementar? Ou podemos encerrar? Muito mais agradecer você, Isabel, por essa oportunidade, por esse momento, e desde já deixar as portas abertas para motociclismo sempre que precisar, e conte conosco sempre em primeira mão para conhecer as novidades e os lançamentos futuros da Honda, tá bom? Nossos leitores aguardam sempre, ansiosos. Eu sei que vocês sempre têm novidades, agora mesmo, né? A gente participou aí do um lançamento, que a gente ainda tem um embargo, não pode falar, mas até... No final do ano vai ter bem mais, viu? Vai ter bem mais, né? Então, tá bom. Marcelo, em nome da Motociclismo, eu gostaria muito de agradecer. Você falou coisas muito interessantes mesmo. E quando tiver novidades mais para frente, a gente torna a bater mais um papo aí, tá bom? Positivo. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Muito obrigada, viu?